Levantamento do Instituto Paraná, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, lidera a disputa pela capital. Ele surge na primeira colocação nos três cenários, com cerca de 28%, seguido de Guilherme Boulos, com cerca de 24%, José Luiz da Atena, com 12%, Tabata Amaral, com 9%, Pablo Marçal, com 5% e Kim Kataguiri e Marina Helena, com 3%. Já na pesquisa da Datafolha, divulgada nessa semana, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes aparecem empatados tecnicamente, com o candidato pessoal ligeiramente à frente. O deputado federal tem 24% e o atual prefeito 23%. Já José Luiz da Atena e Tabata Amaral aparecem na sequência com 8%, Pablo Marçal com 7% e Kim Kataguiri e Marina Helena com 4%. Tivemos, inclusive, uma outra pesquisa também nessa semana. Vamos checar aqui a fonte, qual é o Instituto? Atlas Intel, que surpreendeu muita gente, que colocou o Pablo Marçal até com mais de 10%, 2 dígitos inclusive, e uma redução drástica do Ricardo Nunes na disputa contra o Guilherme Boulos, os dois ainda permanecendo à frente. Ou seja, uma semana de muitas pesquisas, com números até desencontrados às vezes, mas uma clara posição de Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, ainda como os dois que permanecem na disputa pela liderança na corrida eleitoral de 2024. Quero começar com você, Aninha Beatriz. Como é que você está vendo esses números todos embolados e a corrida pela Prefeitura de São Paulo? Olha, Koba, eu acho que assim, as pesquisas elas acabam mostrando certas diferenças significativas aí nos percentuais de cada candidato, mas no final do dia a gente volta para aquilo que a gente tem comentado desde quando começamos a falar das disputas das eleições municipais aqui em São Paulo neste ano, que é a dicotomia Boulos e Ricardo Nunes. Desde o início eles se colocaram ali com uma pequena vantagem com relação aos demais, e a gente volta a falar daquela questão toda de polarização. Eu sempre defendi que a gente abrisse um pouco a nossa caixinha de ideias, que a gente conseguisse, em especial nas eleições municipais, avançar sobre temas cotidianos da população, afastando um pouco essa questão toda de politização, para que a gente consiga evoluir no debate de ideias e de propostas efetivas para a cidade. O que eu tenho visto é que a gente não está conseguindo avançar. Existe aí uma pluralidade de candidatos com um percentual significativo. No entanto, no final do dia, a disputa está entre Boulos e Ricardo Nunes, que são os apadrinhados do presidente Lula e do ex-presidente Bolsonaro, o que faz com que a gente não consiga sair do lugar. Algo que, para mim, é muito triste e muito ruim, e quem perde é a nossa cidade de São Paulo. Ô Pepe, eu quero a sua opinião sobre a nossa avaliação, porque de fato Nunes e Boulos teriam, em tese, o apoio de Lula e Bolsonaro. Mas tem um bolsonarista que apareceu aí na disputa agora, o Pablo Marçal, que deu uma chacoalhada na questão. E isso gerou, claro, naturalmente, uma preocupação, imagino, em todos os outros envolvidos. Como é que você vê? Felipe Monteiro. Não, com certeza. A entrada do Pablo Marçal na disputa mexeu completamente no jogo eleitoral no município de São Paulo, não é? E é bom lembrar, Koba, que, como bem disse a Aninha, né, o Boulos e o Nunes, eles apostam na polarização, né? Apostam na polarização. O Nunes apoiado pelo Bolsonaro e o Boulos apoiado pelo Lula e pelo PT. E o município de São Paulo, tendo em vista as últimas pesquisas, quer se desgarrar dessa polarização, está cansado dessa polarização. Os eleitores de São Paulo querem discutir, na minha opinião, a qualidade de transporte público, quanto tempo a pessoa vai demorar esperando transporte de qualidade, como é que vai ser as escolas municipais em São Paulo, como é que vai ser o acesso à educação. Então isso foge da dinâmica da polarização que ressoa o debate em nível nacional. E o Pablo Marçal é uma figura que, no meu modo de ver, retrata muito melhor o bolsonarismo do que o Nunes. É bom lembrar que quando o Bolsonaro surgiu em 2018, ele surgiu como anti-establishment, né? anti a política, né? E não era naquele momento antipolítico. O Bolsonaro realmente, quando entrou no poder, ele, apesar de ter falado ser contra a política tradicional, ele entrou no poder e ele exerceu a política de forma tradicional. Já o Pablo Marçal é diferente. O Pablo Marçal é um empresário, né? Ele nunca trabalhou com política. E tem um ponto interessante, Nelsinho, você participou do programa
programa Morning Show, quando o Pablo Marçal foi, não é? E num debate que eu tive com ele, num dos momentos lá do debate, ele olhou pra mim e falou assim, nossa, gostei de debater com você. E desde aquele momento, né, a gente começou a trocar mensagem e ter uma certa aproximação. Então o Pablo Marçal, que as pessoas conheceram recentemente, né, no caso lá do Rio Grande do Sul, chorando, emotivo, é o Pablo Marçal da forma como ele é. Eu lembro um dia, por exemplo, que eu estava em casa triste com os haters que me perseguiam na internet. Vocês eu gosto que ficam me perseguindo, né? Os jeitos que me criticavam, né? Eu mandei uma mensagem para o Marçal, como é que você consegue lidar com o hater? Ele me mandou um áudio de 5 minutos falando, me abraçando, né? Então o Pablo Marçal, naquele momento, de certa forma, mostrou esse sentimentalismo dele que me abraçou, muito mais que a direita e a esquerda. Então o Pablo Marçal, ele é isso, ele é exatamente isso. No modo de ver, ele pode bagunçar o cenário político. E dentro dessa confusão toda, que eu gosto de confusão, gosto de caos, né? Pode surgir uma energia e pode ter uma coisa boa dentro das eleições e dentro da administração da Prefeitura de São Paulo, caso ele venha a ser eleito. Você sabe que alguém... seu coraçãozinho. Não, surpreendeu. Você sabe que aqui nesse programa no Tá Na Roda, alguém lançou a Raquel Galinatti como vice do Ricardo Nunes e isso repercutiu, né? Eu acho que daqui a pouco a gente pode lançar o PP de vice do Pablo Marçal também e já vamos subir essa hashtag aí. Comunista que pensa. Pois é, mas eu quero a sua opinião. A chapa que uniu o Brasil. É verdade, já pensou? Mas você sabe, eu quero a sua opinião, Acácio, porque eu concordo em parte com o que diz o PP em relação a uma comparação do Pablo Marçal com o Bolsonaro. O Bolsonaro de hoje, o Bolsonaro que já foi presidente, não. Eu não diria nem até com o Bolsonaro de 2018. Eu compararia o Pablo Marçal de hoje com o Bolsonaro de 2010, 2011, como um improvável, um cara que era meme, um cara que aparecia nas redes sociais, mas nos programas humorísticos, nos programas de entretenimento, de comportamento, como um cara totalmente improvável, baixo clero, um cara que tinha umas conversas meio doidas, era muito criticado também, assim como é também muito criticado às vezes o Pablo Marçal, mas é um cara que vem como um improvável, um meme e tal. Você acha que em algum momento o Pablo Marçal está seguindo esse caminho de alguém que vem de fora, aproveita um espaço no vazio, ele não importa o que falem, importa que falem dele, ele vai se tornando conhecido, e em algum desses discursos ele fala algo que se identifica com alguém que o conhece. Você acha que está surgindo um Pablo Marçal no mesmo movimento que surgiu o bolsonarismo lá atrás? Não o Bolsonaro de agora, o Bolsonaro de 10, 15 anos atrás. Eu não faria essa comparação com o Bolsonaro. Eu faço essa comparação e acho que ela é muito próxima ao Zelensky, ao Trump e ao Milei. Porque o Bolsonaro, o PP bem disse, o Bolsonaro tinha uma carreira política, uma carreira periférica, por vezes até como um personagem caricato, mas ele fazia parte do meio político. O Zelensky, o Trump e o Milei não. Eles sempre foram apolíticos, mantiveram esse discurso memético, esse discurso caricato e cresceram politicamente com base nele. Por isso que eu acho que o Pablo Marçal está muito mais próximo a esses três do que ao Bolsonaro. E se a gente olhar especialmente para a cartilha do Milei na Argentina, é a cartilha que o Pablo Marçal vem exercendo nos últimos tempos. A posição que ele se coloca, a posição, por vezes, até transpondo um pouco a bandeira ou a linha de racionalidade, todos esses papéis que ele vem exercendo são papéis que já foram testados nas urnas e deram certo. Não sei se para as eleições municipais, porque nas eleições municipais, e o Ricardo Nunes tem batido bastante nessa tecla, vigoram os problemas do dia a dia, mas nas eleições presidenciais, e aí com mais musculatura, eu acho que o Pablo Marçal fará barulho. Ele vai bater aqui em São Paulo, sou capaz de cravar, de 10% a 12%, especialmente com a não candidatura do Datena e a não candidatura do Kim. Mas, no final das contas, para 2026, eu vejo nele um player com mais musculatura. Mas, Vazone, você acha que essa candidatura anunciada, pré-candidatura do Pablo Marçal, preocupa mais a quem nessa disputa toda? Ao Guilherme Boulos, ao Ricardo Nunes, a Tabata Amaral, que estava em terceiro e agora está perdendo espaço para ele ou disputando espaço com ele. Como é que você vê essas outras campanhas lidando com a novidade?
Eu vejo mais pro Ricardo Nunes, eu acho que isso é mais preocupante. O Ricardo Nunes, ele tem uma candidatura muito... ela tem um grupo muito forte apoiando a sua candidatura, e ele consegue os resultados justamente por causa desse grupo. A terceira via era inevitável. Eu até achava que, em outras participações em alguns programas aqui na Jovem Pan, que a Tabata seria a grande polarizadora da terceira via. Mas com o Pablo Marçal, ele vem realmente, eu considero como preocupante. Nós temos que lembrar que praticamente o Boulos, de uma certa forma, ele não é PT, ele é PSOL. Então, os eleitores do PT têm as suas restrições contra votar num candidato que não seja do próprio partido. Então, mas aí tem a Marta, né, ali na chapa. E agora é PT de novo. Tem, mas a Marta, ela também... a Marta tem... E tem o Lula no palanque, né? Tem esse detalhe também. Mas você concorda que dentro do eleitorado petista, ele é muito tradicional. Eu voto no meu candidato do PT. Então, eu voto PT. Eu sou PT, eu voto PT. Então, assim, é muito difícil ele direcionar um voto para um candidato do PSOL. Ele pode ter uma tendência por causa de ideologias, ou falar, vou votar para o meu candidato de esquerda, porque o princípio dele é mais próximo do meu, mas não é 100%. Pode ser até que a Tabata roube também alguns votos do Boulos, e ainda pode ser que um percentual ainda dessas que ainda não estão definidos vá para o Pablo Marçal. Eu acho que Ricardo Nunes tem que se preocupar. Eu acho que agora é tudo pré-candidato, agora é tudo um laboratório, ninguém está falando de projetos ainda, porque não pode ainda, por causa da lei eleitoral, mas são tudo pré-candidatos, tudo agora é um laboratório, é uma situação que está sendo projetada. Se o Pablo Marçal foi lançado pelo PRTB justamente como uma experiência para ver como se dá, o resultado foi extremamente positivo. Se foi um laboratório e um ensaio, o ensaio foi perfeito. Significa que numa oficialização de candidatura pode ser lançado. É um cara que tem um posicionamento que pode... Mas, para trazer aqui o dado para Priscila, esse eleitor do PT, que vota por ser PT, foi testado nas eleições de 2020, quando a gente tinha o candidato do PT e quando a gente tinha o Guilherme Boulos. E no resultado do primeiro turno, em 2020, olha só, Guilherme Boulos, 20%, mais de 1 milhão de votos. O candidato Tato, que é um petista raiz, assim identificado, e com a sigla do PT, ele teve só 8% dos votos, ficou atrás do Arthur Mamãe Falei, do Celso Russomano, do Márcio França e dos dois que foram para o segundo turno, Bruno Covas e... Mas aí, conhecendo a estrutura... Conhece o Tato. E o Tato tem uma rejeição própria, porque eles brincam até dentro da organização do PT que existe a Tatolândia, que é justamente a família Tato. Por causa eles têm uma parte do PT, e eles têm uma rejeição muito grande lá dentro, internamente do PT. Então, não é todo mundo que... Tanto que quando ele foi candidato, eu falei, já perdeu a eleição, porque ele mesmo tem uma rejeição própria interna. Tem que ver o seguinte, é somar o Boulos com o Tato. O PT tem... Boulos com o Tato dá 28%. Então, teoricamente, o PT em São Paulo tem 30%. E aí, historicamente, né? Historicamente. Eu concordo com o que o Ale falou aqui, no sentido de o Marçal tirar mais votos do Nunes. Porque eu acho que ele vai mais para a direita. Né? Embora ele não... E aí concordo com o PP no sentido de que ele não traz para mim nenhum lado nem um outro nas suas exposições. E isso faz com que aqueles eleitores que eventualmente estejam em cima do muro possam ir com ele nas suas falas. Então eu acho que primeiro surpreendeu a campanha do Nunes, porque não esperava. Só que, na verdade, fazendo uma extensão, surpreendeu a todos. Porque acho que, assim, menos o PP. Mas eu acho que surpreendeu a todos. Em que sentido? Ninguém esperava. E aí eu concordo com o Koba no sentido de que ninguém... O pessoal estava, na verdade, meio caçoando. Quando lançaram a candidatura dele pelo PRTB, falaram, Marçal, ele é coach. As pessoas quiseram menosprezar a figura dele. E aí, quando ele aparece na porcentagem do hall, aí surpreendeu. E eu tenho informações aí que as campanhas, os estrategistas estão trabalhando qual que é esse índice dele, das pessoas terem escolhido pelo nome dele, já que polarizou entre Nunes e também aí o
o Boulos. Não, foi interessante que você colocou. E o que a Cássio falou é verdade também. O pessoal caçoava também do Milei, caçoava também do Trump. E os dois conseguiram. Gente, mas o próprio Bolsonaro, nas primeiras pesquisas, ele não era nem o primeiro nem o segundo candidato, lá em 2018. Ele estava lá embaixo. Não sei se vocês lembram disso. Ninguém é uma onda, né? Isso tudo depende de uma onda. Ninguém levava aquilo muito a sério. Eu falo que esses três e o Pablo Marçal são outsiders na concepção do termo. Exato. O Bolsonaro não era tão outsider, né? Mas assim, no meu modo de ver, assim, o Brasil, ele não quer mais a polarização. A polarização fictícia. Quando você pega o estado das eleições, por exemplo, você vê que um pouco mais de um terço votou no Lula, um pouco menos de um terço votou no Bolsonaro, e um terço se abstiveram ou votaram nulo e contra. Aí você já tá falando como candidato a vice, né? Os 2 terços não querem Bolsonaro. Não vai fazer campanha. Não, que campanha o quê? A polarização é mais barulhenta. Ou seja, o povo... Mas eu acho que ele pega esse pessoal. O povo, como dizia o Brizola, está cercando o alambrado atrás de uma alternativa. Quando encontrar, vai abraçar. Isso é poético. Até agora eu quero saber uma coisa aqui, o Diogo da Luz. Como isso vai mexer na campanha do Nunes? Você acha que isso interfere, por exemplo, agora na definição do nome do vice? Você acha que quem ganha com isso pode ser até o movimento do PL, o Valdemar, o Bolsonaro, falando, tá vendo? O bolsonarista tá gerando problemas. É a hora agora de você cravar o nosso nome na sua chapa para você não perder esse espaço. Você acha que pode ter isso também? É exatamente esse o ponto que eu acho. Na minha opinião, Pablo Marçal não vai ser candidato. A não ser que as pesquisas indiquem que ele tem forte chance de ir para o segundo turno. É por quê? Até porque se ele vai para fazer bonito e perder, mais uma vez que ele vá para fazer bonito e perder, ele deixa de ser o outsider que ele gosta de ser e só vai entrar numa campanha quando for para ganhar. Eu vejo que ele enfraquece o Ricardo Nunes, sem dúvida, é uma pedra no sapato do Ricardo Nunes, e vejo que ele está aí para negociar. E o Ricardo Nunes vai ter que aceitar muitas condições que ele vem impor, eventualmente até o vice, e jamais ele se apresentará como vice, na minha opinião. Então eu acho que ele está para negociar. E ele atrapalha um pouco a Tabata também, porque a Tabata poderia ser uma surpresa que viesse por fora e ele acaba ofuscando. Mas outra coisa que eu vejo nessas pesquisas, embora haja alguma diferença, elas são bastante parecidas. O Guilherme Boulos vem perdendo densidade, vem perdendo força com o passar do tempo, e cada vez mais eu acho que é possível, não digo que vai acontecer, mas é possível que ele acabe derretendo e abrindo um espaço para a Tabata crescer, desde que, de fato, o Marçal não seja o candidato e esteja aí só para negociar. E quem perde um pouco também é a Marina Helena, porque ela vinha absorvendo um pouco dos votos do bolsonarismo mais... liberal na economia. Mais arredio, que não aceita o Ricardo Nunes, esse bolsonarismo estava olhando para a Marina Helena. O Pablo Marçal pegou essas pessoas que são bolsonaristas bem arraigadas e não querem votar no Ricardo Nunes. Mas eu insisto, para mim, o Pablo Marçal não será candidato. Mas vamos lembrar que ele foi pré-candidato à presidência da República, queria disputar, não foi dada essa possibilidade a ele por uma questão partidária lá, uma mudança no partido, ainda assim foi candidato a deputado federal, teve mais de 200 e poucos mil votos. 17 mil. Seria eleito, só não foi por irregularidades na campanha eleitoral, ou seja, nas duas pré-campanhas aí, ele teria levado até o fim, tanto a campanha à presidência, quanto levou a campanha a deputado também. Esse detalhezinho, o Felipe Monteiro. Não, foi interessante, mas o Pablo Marçal de agora é muito maior do que o Pablo Marçal das eleições passadas, né, sem sombra de dúvida. E eu não acredito que... Eu até entendo a tese do Diogo por trás, mas na minha opinião, o Pablo Marçal, com 10% dos votos, com o partido apoiando, ele não vai abrir mão da disputa, não. Ele vai até o fim. Rapidinho, até porque seria uma sacanagem com o Padre Kelman, porque ele entrou no lugar do Padre Kelman no PRTB. Mas eu cometi um engano. Eu disse que o Pablo Marçal pega principalmente o voto do bolsonarismo mais enraigado. De fato, pega. Do bolsonarismo mais enraigado e também do PP. Agora, gente, e o Guilherme Boulos, hein? Como é que vocês veem a participação dele nessa pré-campanha? Ele que liderava com muita vantagem o Ricardo Nunes, agora viu essa distância diminuir nas últimas pesquisas todas, em alguns institutos empatando tecnicamente, em outro instituto, inclusive, perdendo para o Nunes, o Aninha. Koba, se você pegar a história das eleições municipais aqui em São Paulo, são poucas as vezes que nós tivemos nos últimos anos uma candidatura de esquerda que sabe, fosse... que empenhasse as pessoas nas eleições, né? A gente tem uma dominação tucana, né, na cidade.
tivemos o Fernando Haddad, prefeito aqui de São Paulo, num passado não tão recente. Mas fora isso, faz muitos anos que a cidade de São Paulo tende a candidaturas de direita. O Guilherme Boulos, diferentemente dos outros candidatos, não é tão desconhecido da população pela sua história política. E isso é utilizado e joga um pouco contra ele, porque ele sempre se colocou de uma forma que por muitos é considerada extrema. Agora, ele tem tentado dar uma limpada na imagem, ele suavizou até o visual, mas assim, as pessoas sabem quem é o Guilherme Boulos. E as pessoas não acreditam numa mudança tão radical como a que ele tenta mostrar que ele teve. Isso joga contra, porque a hora que as pessoas param para olhar e para pensar e para analisar, elas ficam com o pé atrás por tudo que ele já defendeu no passado. Você concorda, Pepe? Em termos. Eu acho que o problema do Boulos e do PT em São Paulo é que o PT perdeu a periferia, né? O Haddad, na verdade, na prefeitura dele, ele fez a prefeitura voltada para a Vila Madalena e Pinheiros. Ele virou as costas para a periferia. Então, o Boulos, quando escolheu a Marta Suplicy como vice-prefeita, a escolha estratégica dele foi dialogar mais com a periferia, porque a Marta Suplicy é uma prefeita muito bem avaliada na periferia, ela melhorou completamente o sistema de transporte, ela criou o bilhete único, ela criou os CELs, que até hoje são reproduzidas em várias administrações municipais, e ela melhorou também o sistema de saúde, não é? Então, ela é muito lembrada na periferia por conta disso. Então, se o Boulos e o PT conseguirem mostrar para a periferia que vai fazer um governo voltado para periferia, eu acho que o Boulos se torna um candidato competitivo. Mas essas eleições são eleições muito duras, né? É muito difícil você fazer algum prognóstico de que vai acontecer. Mas o fato é que o Boulos está se mostrando, até agora, como o único candidato viável do campo progressista de esquerda, não é? Todos os outros candidatos, teoricamente, tirando a Tabata, que belisca um pouquinho alguns setores da esquerda, né? Todos os outros candidatos estão dividindo o voto da direita. Mas quem seria de fato da periferia nessa disputa toda é a própria Tabata, né? Que nasceu na periferia, que tem na família essa história ali, o pai, inclusive, que foi morto depois de se tornar dependente químico, enfim. O Boulos não nasceu na periferia. Talvez ele more hoje na periferia, mas na comparação com a Tabata, quem é que traz mais essa identidade com a pessoa que mora longe do centro de São Paulo, que passa as dificuldades do posto de saúde local, que passa as dificuldades do transporte público? Uma coisa é a Tabata e o Boulos, entre esses dois, quem é que se identifica mais? Não, uma pergunta, se a Tabata conseguir mostrar a história dela para... Tudo questão política é assim, né? Se a Tabata conseguir mostrar a história dela para o eleitor de São Paulo, pode ser que ela consiga seduzir os eleitores da periferia. Mas o fato que o Boulos está muito mais ligado com uma pessoa preocupada com a periferia do que a Tabata Amaral hoje em dia. É só olhar o mapa de votação das duas eleições que a Tabata disputou para deputado. Ela entra nesse eleitorado que o PP mencionou do Haddad, uma Vila Madalena, Pinheiros, aquele centro expandido, eleitorado mais à esquerda no centro expandido. Então o Boulos, para quem é da periferia, tem mais cara de periferia que a Tabata. Mas hoje o candidato que mais está chegando na periferia, até por ser prefeito de São Paulo e ter muitas obras diversas na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste, na Zona Norte, é o Ricardo Nunes. O Nunes está chegando na periferia, você acha? Ele ainda não é conhecido o suficientemente, mas é o que mais está chegando. Mais do que a Tabata. Se você pegar a Tabata, que é da Vila Missionária, lá na Vila Missionária tem muita gente que não conhece ela. Ela pode muito bem, durante a campanha, mostrar a ligação que ela tem. Ela conhece as questões da periferia, talvez ela consiga trazer isso para o debate e criar uma identificação. Hoje ainda não tem. O Boulos também não vejo que tenha tanta identificação com a periferia, e o Ricardo Nunes tem um pouco. Periferia tem um fator também eleitoral que a gente, por vezes, quando analisa, esquece. Os candidatos a vereador e as candidatas a vereadoras. Eles são os grandes cabos eleitorais, especialmente na periferia. E, seguindo o raciocínio do Diogo, hoje quem tem a chapa mais forte de candidatos a vereador
é o Ricardo Nunes. Inclusive, nós vimos vereadores que historicamente eram de centro-esquerda, que de alguma forma migraram para partidos que fazem parte do arco de alianças do Ricardo Nunes. Então eu acho que esse efeito, especialmente na periferia, será sentido ao longo da campanha quando esses vereadores forem às ruas. Agora, e a participação do Datena, hein, ô Priscila? Porque ele estava anunciado como pré-candidato a vice-prefeito da Tabata Amaral, né? Inclusive, ele estava presente no anúncio de pré-candidatura dela, enfim. Teve aquela cena no ano passado dele se filiando no partido dela, que é o PSB, uma cena que tinha o Geraldo Alckmin, o Márcio França, que também são do mesmo partido, e agora ele está disputando com ela como um pré-candidato à prefeitura pelo PSDB, que vem de diversas mudanças aí nos últimos meses. Você acredita que isso aí é um combinado com a Tabata para depois juntar? Isso aí é, na verdade, um desacordo que tenha havido entre eles e ele vai ser candidato mesmo? Ou ele vai desistir e, no final das contas, esse voto vai ficar mesmo? O Diogo está olhando para mim e eu quero aproveitar para falar uma coisa que o Diogo disse aqui. Quando ele estava falando do Pablo Marçal, sim, que ele disse, e o Pablo é uma candidatura para fins de trocar, enfim. Eu pensei que ele estava falando do Datena, eu ainda falei um novo Datena, porque na minha concepção, tá? E aqui, somente na minha, eu acho que o Datena não avança, eu acho que ele tá sempre querendo trocar alguma coisa, o que eu não sei, tá? Eu tô falando na minha opinião, tá, gente? Eu não sou cientista política, é a visão que eu tenho de todas as vezes que ele ingressou querendo buscar aí os votos, eu tenho a ideia de que ele faz isso para barganhar. Tá? É a minha ideia. E diante da minha ideia, dessa ideia de barganha, eu penso que ele não vai avançar. Ele tá querendo ver para que lado ele pende e o que daria, dentro da minha concepção, a melhor barganha a ele. Então eu penso que ele sim vai desistir. E o Pablo, não. Então eu acho que é mais uma candidatura de barganha para ele pender para um lado. Você concorda com a Priscila, ou Ale? Acho que o Datena, acho que não é nenhuma barganha. Eu acho que não é nenhuma barganha, mas é uma questão do nome e ele querer uma identidade partidária que coloque ele como um nome ícone, entendeu? Eu acho que é mais uma questão do ego. Eu acho que é uma questão de ego. Eu acho que o nome... Poxa, eu sou Datena, eu preciso ter uma estrutura. Acho que ele tem uma posição financeira muito boa para ter barganha, discutir. Mas deixa eu só falar, não te cortando, não falo barganha assim, dinheiro. Não, digo, até política mesmo. É no sentido político. Até no sentido político, ele tá distante da questão. Eu acho que ele tem mais uma questão de ego, de ser o Datena, então eu quero uma posição, eu quero um partido que venha, que coloque tudo em mim. Eu acho que ele quer ser uma celebridade disputando uma eleição. Agora, a questão do Marçal, eu acho que vamos falar que ele, numa pesquisa com 2 dígitos, numa pré-campanha, eu acho que não dá para se descartar, não. Eu acho que posso acrescentar só um elemento, Azoni, rapidinho. Se Datena e Kim Kataguiri não forem candidatos, que é uma tendência muito grande, esses votos migram para o Marçal. Marçal, com certeza. Eu concordo. Claramente, quando o Datena colocou a candidatura dele pelo PSDB, depois de ter se filiado meses antes ao PDT, ao PSB, foi um caso pensado para tentar desidratar o Nunes e a Tabata ir para o segundo turno. Então, com certeza, estrategicamente, claro que foi, não é possível. Ele se filiou ao PSB da Tabata Amaral, falando que ia ser vice-prefeito da Tabata Amaral. Aí, meses depois, ele vai para o PSDB e sai como candidato. Claramente, o que ele pensou estrategicamente era, poxa, tô fazendo dobradinha com a Tabata Amaral. Pô, você tá partindo da premissa que... Vou desidratar o Nunes, e a Tabata iria talvez por... Mas o Datena não está a serviço da política. Sentido tem. Claro Datena não está a serviço da política, ele se serve da política. Eu também. E é impressionante como ele consegue pautar todo o ambiente político em todas as vésperas de eleições. É porque ele tem voto. É que ele não sai na urna, mas se saísse, teria voto. Tem voto, tem notoriedade, mas eu acho que ele está barganhando no bom sentido. Na verdade, é com a emissora de televisão onde ele trabalha. Porque ele solta aquela ameaça, olha,
eu vou sair daqui, vamos melhorar o contrato, aí acaba ficando. Para mim, Datena também não é candidato, nunca acreditei nas candidaturas dele, e muito menos agora que o PSDB está mais enfraquecido do que outros momentos. E eu vejo o caminho para o PSDB mais provável, uma vez que o Mário Covas Neto está viabilizado como possível candidato, acabar sendo ele o candidato a vice na chapa da Tabata. Tem essa daí também, ô Acácio. Mário Covas Neto, nosso querido Zuzinha, pode ser Tá na candidato. roda, nós somos pé quente, né? É verdade. Raquel Galinatti é cotada para ser vice do Ricardo, Zuzinha, Mário Covas Neto, que esteve aqui bastante com a gente, cotado para ser vice da Tabata, e PP, vice do Pablo Marçal. Então, tá na roda, tá permeando as discussões sobre as chapas à prefeitura. Eu vou conversar com o Guilherme Boulos, tirar a Marta do mas eu acho que é o caminho mais razoável. O Datena, a partir dessas pesquisas, onde ele viu que ele é um player importante, mas não necessariamente chegará ao segundo turno, ele já ficará desestimulado. E o caminho que restará ao PSDB, querendo um protagonismo, é a vice da Tabata. Eles podem estar com o Ricardo Nunes, mas não tem força para indicarem o vice. Então é melhor, dentro de uma narrativa de reconstrução partidária, indicar o vice da Tabata, que é filho de uma figura histórica, do que se manter com o Nunes. Eu discordo de você completamente, cara. Faço uma aposta. Aposto um vinho. Aposto um vinho com você. O PSDB até pode indicar o vice da Tabata Amaral, mas no modo de ver, a reconstrução do PSDB passa por candidatura única e por um projeto... Candidatura própria. Candidatura própria e por um projeto para São Paulo. O PSDB nasceu em São Paulo. Então, se ele ficar sendo absorvido, sendo satélite da TAB do PDT, o renascimento do PSDB não vai acontecer. Então, independente de sair da Atena, se sair outro candidato, se o PSDB quiser iniciar o processo de reconstrução, tem que ter candidatura própria e tem que apresentar projetos palpáveis como era antigamente. PP, mas uma candidatura própria depende de viabilidade. Se a gente tira o Datena, qual seria um nome viável do PSDB na cidade de São Paulo hoje? Eu lembro de uma eleição que o Plínio Arruda Sampaio disputou pelo pessoal lá atrás, e perguntaram para ele: ô Plínio, você está disputando, você perde. Por que você está disputando as eleições? Aí o Plínio lançou a seguinte frase: eu disputo a eleição para valer, não para vencer. Então, no meu modo de ver, o PSDB tem que disputar a eleição para valer, não para vencer, para iniciar o processo de reconstrução. Mas vale lembrar... Você criar esse raciocínio, é difícil você incutir isso na cabeça de um partido que já teve 2 presidentes, teve o Estado há 30 anos. É muito difícil você fazer essa conversão. E vale lembrar que o Mário Covas Neto falou, sem nem que tenham perguntado, que ele, candidato a vereador e a prefeito, não será em hipótese alguma. Mas... outro cargo pode ser. Vocês estão ignorando um detalhe aí, meus amigos, nessa relação PSDB, vice da Tabata, que é a participação do vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, que tem um bom trânsito em toda essa velha guarda do PSDB, que é aquela ala que permaneceu, né? É aqueles que ficaram por último para apagar a luz dentro do PSDB. O Geraldo Alckmin tem um bom trânsito com eles e estaria, de alguma maneira, participando dessa articulação nos bastidores da pré-campanha. E ele é do PSB, partido da Tabata, que ele vai apoiar a prefeitura. Posso acrescentar um tempero? O Geraldo hoje, no meio político, é tido como pré-candidato ao governo de São Paulo em 2026 e não como pré-candidato à vice-presidência da República. Então ele tem todo o interesse em construir um arco de alianças nas eleições municipais da capital do estado. E essa candidatura da Tabata com o PSDB seria uma candidatura para valer em 2026 na sua candidatura ao governo do estado, que muitos dizem ser uma possibilidade, né? É isso, meus amigos. Eu quero agradecer demais a participação do Acácio Miranda, do Diogo da Luz, da Ana Beatriz, da professora Priscila Silveira, do Alessandro Azzoni e do Felipe Monteiro, que chegou da Itália sem nenhum presentinho pra ninguém. Felipe Monteiro, nosso amigo de sempre. O que você quer, Pepe? Nem deixaram falar. Só você que fala aqui, pelo amor de Deus, meus amigos. Muito obrigado pra você que acompanhou o Tá Na Roda desse domingo. A gente se vê na programação da Jovem Pan. Domingo que vem tem mais, às 3 da tarde, aqui no Tá Na Roda da Jovem Pan News. Um abraço. Até mais. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.